Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o programa onde as pranchetas ficam de lado e as histórias vêm todas cá para fora. O nosso convidado de hoje foi um avançado com faro de golo, deixou a sua marca na Taça da Liga, Allianz Cup, e abraçou a vida de treinador. Entre balneários, vitórias, derrotas e muitas memórias, é daqueles que têm sempre uma boa história para contar. Senhoras e senhores, o goleador e agora treinador, Tosé Marreco, vamos a isto, sem filtros. Estive bem? Exato, muito bem. Oh, já me podia ir embora, se houvesse a introdução, estava bom. E acabava o programa, estava bom. Mr. Tosé Marreco, muito bem-vindo aqui ao nosso videocast podcast da Liga Portugal. Começo por perguntar se essa faceta de goleador influencia a forma como treina avançados hoje em dia. Olha, é um gosto estar contigo aqui, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu acho que é lógico que há situações que temos mais atenção ainda e mais cuidado. É lógico que e eu tenho tido a sorte de muitos dos avançados que encontrei como treinador um, foram e são obviamente muito melhores do que eu era, mas efetivamente há sempre alguma questão para estar e gosto de trabalhar com eles. Tive a situação do Roberto, por exemplo, que foi meu jogador em Tondela, que tinha jogado com ele, tínhamos jogado juntos na Naval e depois encontrei-o como jogador, mas sim, gosto muito de trabalhar individualmente e depois nas partes finais, nos pós-treinos, de ter essa atenção com os avançados, porque também me dá algum gozo e tenho mais um cuidado ainda nesses momentos. Qual foi o treinador que mais o inspirou na forma de ver o futebol? Inevitável falar do Vítor Oliveira, não é? Por tudo o que ele representa, mais do que no treino, mais do que no jogo, na forma que ele tinha de estar. A sinceridade, a frontalidade, a forma como dizia as coisas mais difíceis de forma simples, e de forma mais assertiva. Daqueles com que eu tive a oportunidade de trabalhar, claramente que foi sim, claramente o que mais marcou por essa forma de estar. Trabalhámos 2 vezes, mas havia uma relação próxima e eu não era um titular indiscutível em nenhuma das situações, pelo contrário, em Chaves até acabei por jogar pouco com ele, mas havia uma relação de muita confiança e depois foi talvez o principal que me incentivou depois a dar este passo seguinte, que ali no momento decisivo que eu estava ali com um pouco de dúvidas, a última conversa que tive com ele foi relativamente sobre esse passo e ele me incentivou muito, mas pela forma de estar, pela forma como geria, pela forma como abordava os assuntos, foi claramente daqueles que trabalharam diretamente comigo que mais me marcou e influenciou, essencialmente pela sua postura e a sua frontalidade. É sempre bom recordarmos o Vítor Oliveira. E ele estava sempre a dizer piadas. Recordas-te de alguma? Não, ele tinha, sabes que ele, a que eu me recordei agora, não te vou dizer porque não posso neste momento. Oh, pá, isto é sem filtros. É? Aqui a gente corta. Não, já contei uma vez, mas lembro-me sempre dessa. Lembro-me sempre Eu lembro-me de dessa. algumas, mas não sei. É? Vamos lá. Que- Sabes que ele brincava muito no pré-treino, naqueles momentos antes de começar o treino, ele estava constantemente a brincar, mas brincava, eu não digo que ele brincava com toda a gente, ele tinha sempre 3, 4 jogadores com quem com quem embirrava entre aspas mais e estava constantemente a meter. Eu não era um desses. Ele comigo não era, ele falava comigo de coisas mais sérias e de outras situações e discutíamos outras situações, não era essa questão do brincar e do gozar, entre aspas, gozar de forma positiva. Sim. Ele tinha, ele tinha muito essa questão. Ahm, e era extremamente brincalhão e extremamente, e atenção,
e uma cultura geral absolutamente acima da média, da verdade. média. Completamente. Ele tinha conhecimento de todos os assuntos e de, né? Se queres que eu conte, e se isto é sem grandes filtros, ele tinha uma frase muito engraçada que era que eu vou-te a dizer Tranquilo, de força. forma diferente e que vocês vão entender, que era sobre a questão de pôr muitos avançados em jogo e que ele era completamente contra isso. E ele dizia a seguinte frase com uma asneira no meio, que eu não vou dizer, mas que ele dizia muito, que era: não é por muito copular que a vaca emprenha, é por ser na altura certa. Portanto, ele era das situações, ele dizia assim: não era por metermos muito avançados que vamos fazer gol, é por ser na altura certa. E ele tinha muito esta frase nos intervalos e nos finais de jogos, porque ele também não era um treinador que arriscava à toa e que punha 3 ou 4 avançados para se precisasse ir atrás do jogo, era no momento certo, e às vezes era só faltar 5, 10 minutos que ele fazia, era quando achava, ponto final. E ele referia muito isso por causa das substituições, do timing de fazer as substituições. Ele dizia que não era por muitos avançados que, que, que iria resolver o problema, era por fazer as substituições na altura certa. Foi um dos génios que tivemos e que infelizmente também partiu demasiado cedo. Verdade. Tosé, já houve uma vitória ou conquista que lhe arrancou lágrimas? Isso sim, ou qual foi a vitória mais marcante, digamos assim? Tive, enquanto treinador, Sim. Ou jogador também, pode ser. Temos aqui um jogador, treinador, depois um treinador e jogador, dá para tudo. há vários momentos que me emocionaram, obviamente enquanto jogador. Enquanto jogador na altura a subida em Tondela foi obviamente muito marcante, porque era um clube que nunca tinha estado naquele contexto e que foi absolutamente marcante. Depois tive ali 2, 3 momentos, lembro-me muito de ficar emocionado no jogo da Supertaça, que fiz enquanto treinador um, pelo Tondela. As 2 épocas de Tondela, e depois, essencialmente a primeira, depois com o impedimento, o clube a passar o pior momento da história, provavelmente, de conseguirmos a manutenção daquela forma, foi uma época muito, 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 muito difícil. Digo 3 momentos. Aquela enquanto jogador, ok, à parte, na subida em Tondela. Digo-te claramente a subida à Liga 3 com o Oliveira, do Hospital, que era absolutamente impensável. A primeira época de Tondela, por todas as dificuldades, e depois a manutenção no Gil. Sabes que a manutenção no Gil foram 5 jogos em que encontrei um clube completamente destroçado, completamente dividido. E aquele mês e pouco foi absolutamente forte, decisivo. Criei relações incríveis com os jogadores e foi absolutamente marcante. E, por exemplo, um jogo que nada correu como planeado, assim, uma derrota que te tenha marcado profundamente, que tenhas sentido de alguma forma. Tivemos. Tenho tido. Normalmente as minhas equipas não sofrem muitos gols. Tenho um jogo que me estou a lembrar disso, nada correu como planeado. Foi na segunda época em Tondela, que foi em Passos, que o Passos, eu não sei quanto é que ficou 4-0, não foi assim qualquer coisa, mas sei que os 3 primeiros remates do Passos foram gol. Portanto, tive esse jogo que dei por mim sei lá, muito cedo no jogo, a perder 3-0, completamente. Sabes, quando entras no jogo e de E está repente tudo descontrolado. está tudo perdido. Tu dizes assim, agora isto é só controle de danos, Pois. porque a partir daqui já não sei se podemos fazer grande coisa. E lembro-me desse jogo. E tive outro. Esse foi porque esse efetivamente foi tudo ao contrário. Foi daquele jogo, mas foi um jogo em que o Passos também fez aqueles 3 remates e fez 3 gols. Não aconteceu mais na época. E lembro-me até do Ricardo, o treinador na altura do Passos, dizer isso no final do jogo. Isto provavelmente não vai acontecer novamente porque ok, é daqueles dias.
E tive outro que me marcou na Liga 3, com o Oliveira, que estamos a ganhar 3-0. Empatámos 3-3. E se o jogo durasse mais 5 minutos, acho que tinha perdido o jogo. Portanto, são jogos que nos saem do controle por completo e que não podemos fazer nada. Mas acontece e também se aprende, não é? Sim, Com claro. com esses jogos. Qual foi o balneário mais especial que já liderou? Olha, Aquele grupo de jogadores que casavam todos muito bem entre eles, digamos assim. sabes que a forma como tento liderar, como em tudo, mas cria relações fortes. Agora, também há quem não goste e que seja normal a questão de não lidar tão bem com a frontalidade e com a verdade e essa questão às vezes que causa atritos. Eu resolvo sempre os problemas na hora. Não sou incapaz de varrer para debaixo do tapete e dizer amanhã falamos nisso. Se eu me apercebo de alguma situação ou se acho que alguma situação tem que ser resolvida, atuo e a porta está sempre aberta também para falarem comigo, para resolver alguma situação. O que mais me chateia e enerva nos grupos é a falta de frontalidade. Falta de não falar Comunicação das coisas. também, não é? Uma má comunicação dá cabo de tudo, seja no futebol, seja numa empresa, em quer que seja. E eu tenho sentido que tenho conseguido criar grupos fortes. Depois, seja, eu não sou muito depois de estar a ligar, de estar a manter, o meu WhatsApp toca pouco, porque eu não sou muito de continuar, vivo muitas relações, mas depois não sou de estar constantemente a mandar mensagens ou a ligar. Mas tenho tido a sorte de criar vínculos fortes. Eu não te consigo apontar. O primeiro ano de Tondela é muito duro porque havia 10, 11 jogadores que sabiam que eram muito melhor que os outros e depois havia um grupo de 8, 10 jogadores que era de um nível muito, muito inferior. E tivemos que criar aqui relações muito fortes e um grupo muito forte para estes que estavam cá em cima. Sabiam que iam jogar em situação normal, para puxar estes e para estes também estarem motivados para conseguir treinar todos os dias, porque senão os que eram melhores também não conseguiam render o habitual. O primeiro ano de Tondela foi muito forte. O segundo ano de Tondela criámos a base que sobe de divisão com o Luís Pinto, que é importante referir isso, porque foi um grupo criado por mim e pelo Eduardo, pelo presidente Gilberto. Criámos um grupo muito, muito forte. Está o Seitil, que está o Roberto, que está o Helder Tavares, que está o Costinha, que está o Cícero, o Ricardo Alves. A base manteve-se do segundo para o terceiro ano e depois muito por mérito, obviamente, do Luís Pinto, claro, e da estrutura e dos jogadores conseguem a subida. Mas era um grupo forte. Aquele grupo era de gente de caráter, de gente muito, muito forte e por isso as coisas aconteceram. Não era o melhor grupo individualmente de qualidade, mas esta base que em grupo, dela era um grupo muito forte. E depois criei relações muito fortes. Este ano com o Rony Félix tivemos um mês e pouco a trabalhar e no outro dia emocionei-me porque ele estava a falar antes de ir para a França. Ele disse que tinha sido o treinador mais importante para ele. Tivemos um mês e pouco a trabalhar. É porque foi efetivamente marcante. E essas coisas ajudam. O Boatu, o grupo do Gil não era um grupo forte, mas tinha homens muito fortes. Não era um grupo no seu todo muito forte, mas tinha homens de muito caráter, como o Boatu, como o Félix, o Alipur, o Fujimoto, que não era um líder, o Maxime, que não era um líder pela comunicação, mas eram líderes pela forma como trabalharam. Não era um grupo forte, mas tinha homens muito de grande caráter. E isso é o que eu preservo destes grupos, mas se tivesse que eleger um, se calhar pela dificuldade da época, o primeiro ano de Tondela. Há algum jogador que eu tenha surpreendido pela evolução ao longo do tempo? Que desde que comecei a treinar ou que de algum grupo? Treinador, sim. De algum grupo? Algum que tenha surpreendido pela evolução ao longo do tempo?
Não, Eu sei que os treinadores não gostam de individualizar, mas não, eu podemos não dar tenho aqui algum destaque problema, a alguém? não tenho problema com isso. Olha, eu falei na época passada do Miguel Menino, vou falar outra vez, não é por. Mas se calhar era um jogador que eu não tinha esperança nenhuma. E que depois cheguei lá e me encheu as medidas e acho que é um rapaz com muito potencial, e que tem uma base muito interessante para fazer uma carreira muito boa. Hum, eu tenho falhado em muitas coisas, como é lógico, enquanto treinador, mas, eh, mas até agora não aconteceu o dizer assim: olha, eu acho que este não vai chegar lá e ele agora está no topo. Não, isso ainda não aconteceu desde os anos de Oliveira. Olha, admiro muito o Diogo Martins, que fui buscá-lo para o Oliveira na Liga 3 na altura e agora está na Primeira Liga no Alverca. Tem feito um trajeto desde o Campeonato de Portugal, desde o Distrital, Campeonato de Portugal, fez esse trajeto todo por mérito, não foi mérito meu, foi mérito absolutamente dele, que eu só tive aquele ano com ele em Oliveira. Um, mas o menino, pelo potencial que se calhar tem, e depois tive outros sim que eu achava e acho que eram absolutamente fora de série. E espero que aí o tempo me dê razão nesse aspecto, que é o caso essencialmente do Félix, que eu acho que é um jogador não é um jogador ainda para o nível que está, ainda para um nível mais alto, e que espero vê-lo, no outro dia lhe disse, espero vê-lo no Milão ou na Juventus no próximo ano, porque acho que é o nível dele, acho que é um fora de série, uma mentalidade inacreditável, uma forma de trabalhar única, e era claramente o meu capitão na forma de estar no Gil. Já teve de gerir algum balneário em crise e ter de ali arranjar, digamos, uma solução criativa para mudar a equipa? Pá, eu tenho problemas, eu tenho tido a sorte de ter sempre barcos muito difíceis. Portanto, eu tenho tido sempre ossos muito, muito, muito duros de roer. Ainda não Só se tive dá nenhum. grandes batalhas a grandes guerreiros, não é? Sim, não, Como a isso é, dizer. isso é- isso é verdade. Ainda não tive nenhum filé mignon, como eu costumo dizer. Tenho tido, O filé mignon é muito bom. tenho tido, tenho tido, tenho tido muitos ossos, e em todos houve crises, em todos houve problemas, em todos houve situações para resolver, Mas um treinador é isso mesmo, é um gestor e ao mesmo tempo claramente. digamos, alguém que resolve problemas, não é? Eh, É um pouco assim. E às levo- vezes com poucos recursos, Exatamente. resolves. E às vezes tem que se achar, quando me dizes de soluções criativas, sei que sabes que a minha solução vai muito para a conversa e para o falar frontalmente. Lembro-me que uma vez, e foi em Oliveira, foi numa altura difícil, em que basicamente eu tinha que falar com muitos dos jogadores, mas o que quis dizer à frente de todos, e reunimos todos no balneário, tinha que dizer algumas coisas efetivamente mais duras de ouvir, e preferi fazê-lo cara a cara, frente a um grupo todo, e falei o que tinha a dizer individualmente, disse a cada um, mas com todos a ouvir. E acho que aí não há nada, não há a questão do diz que disse, não há a questão de segundas interpretações, e foi a forma de resolver problemas e de resolver situações que encontrei. Sabes que na pré-época no Gil fiz uma atividade que eu gostei muito e que foi muito, muito interessante para o grupo, que foi, nós estávamos em estágio alguns no Norte, que eu já não me lembro o nome, onde o Gil costuma ir, está-me a escapar o nome, não interessa. E a atividade foi dividi-los por grupos de 5 6, e dar-lhes os materiais para eles construírem a própria canoa, com as indicações, obviamente, ligeiramente orientados, mas eles tinham que desenrascar. Depois tinham que ver a canoa e tinham os materiais todos. Eles tinham que construir a canoa do zero, escolher dois. Sério? Ai, uma canoa a sério, no rio, então, Exatamente. e depois iam para o rio? E depois iam para o rio. E ver quem chegava mais longe, qual grupo que chegava mais longe. E tiveram que
que fazer contas, tiveram que cortar, tiveram que fazer o trabalho todo e meter a canoa no rio. E aquilo foi muito Qual interessante. foi o rio? Ah, pois, não te recordas ao Ai, certo não me lembro de lugar. nada. Não Sim, me lembro é da. um rio no norte, mas era um rio a sério, não era um rio Exatamente, exatamente. real. Não, 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 nada, nada. Eles iam e depois dois entravam na canoa, tinham Ok. que chegar a um determinado ponto. Quem conseguisse chegar sem a canoa se desfazer ou o que quer que seja, era o grupo vencedor. Isso, rapazes de diferentes culturas, diferentes línguas, o terem que réguas, quadros, etc., cortar, fazer, não sei o quê, liderar, orientar, cada um ter colar. Aquilo foi, eles tiveram ali 1 hora e pouco, foi incrível. E acho que isso, esse tipo de, para a comunicação, para entreajuda, para grupo, acho que foi, achei muita piada. Eu tive só a ver Bastante original a e ideia. achei muita piada. Quanto a palestras, palestra mais marcante, que já deu a uma equipa, Palestra mais marcante? Palestra mais marcante. ou que acabou por fazer diferença na história de algum jogo? Hum, Palestra mais marcante. Eh, sabes que se calhar as mais marcantes são obviamente aquelas que se calhar levam, obviamente que fazem os jogadores, que se fala dos filhos, dos pais. Lembro-me que tive uma em Faro, que estou-me a lembrar dessa porque vários jogadores me falaram disso no pós-jogo, em que na palestra pré-jogo eu sabia o nome dos filhos todos deles, de cada um. Eu sabia que o Arthur tinha o Arthur e o Santiago, os filhos, etc. Eu sabia o nome dos filhos todos e referenciei-os na altura, na palestra, a cada um deles, a lembrar-lhes, a ir buscar aquilo. Sabia o nome dos filhos todos, decorei os nomes todos, efetivamente. Fizeste esse trabalho de casa ou sabias mesmo, naturalmente? Não, sabes que eu faço um questionário, há um questionário que eu peço aos jogadores para fazerem quando chego, que é com esse tipo de informações que lá está, que em algum dia eu acho que me podem ser úteis para algum momento. Ok. E esse questionário é sempre feito no início da época. E uma das perguntas é se tem filhos e qual o nome dos filhos. E eu fui ver, etc., porque estávamos ali numa fase, obviamente, muito, muito, muito difícil. E aquilo eu sei que tocou neles porque eu efetivamente É o que sabia. move tudo, não é? São os filhos. Exatamente. Eu sabia que aquilo ia mexer ali em coisas que eram importantes de mexer naquela altura. E alguns jogadores falaram dessa, dessa palestra e por isso acho que pode ter sido interessante. Qual o estádio português onde mais gostou de vencer como treinador? Há um estádio incrível que eu adoro, que eu adoro, que é o Afonso Henriques, que é o estádio Vitória, é qualquer coisa, o ambiente é qualquer coisa. É um clube que eu acho incrível, e por tudo, e o ambiente no estádio É uma atmosfera muito é forte. diferente, é futebol, tu sentes que estás num estádio de futebol. E eu gosto disso, eu não gosto de estádios vazios, não gosto e ali tu sentes que o futebol é diferente. Eu tive a sorte de vencermos lá em Tondela num momento muito difícil, na Taça da Liga, e conseguimos vencer lá. E depois a época passada foi uma vitória também dura lá em Faro, mas é um estádio que particularmente não é pela vitória, não é pela vitória, dir-te ao mesmo, porque acho que é um estádio com uma atmosfera diferente. E aquele em que sentiu maiores dificuldades? Aquele em que senti maiores dificuldades, eh, enquanto jogava, que eu estava lá a jogar, que era a Covilhã. Era Por causa horrível, das condições era do tudo. contexto? Eu, Altitude, eu lembro que temperatura? fomos lá uma vez e estava 3-0 fora os ameaços, quer dizer, porque em Tondela, enquanto jogávamos, porque nem respirávamos. O campo pequeno, eles tinham uma equipa muito forte na altura. Eu lembro que aquele jogo eu nem respirava. Foi o estádio
que enquanto jogador, que eu digo assim, aquilo foi surreal, porque era uma dificuldade tremenda em lá ir jogar, às vezes até os jogos de manhã, aquela viagem, era tudo ao contrário. Nós já, como eu costumo dizer, já lá chegávamos a perder um zero. Era tudo muito difícil. Agora tens, obviamente, depois tens os ambientes dos estádios dos grandes, os ditos grandes, a contar, e eu incluo o Vitória nesse grupo e o Braga, mas o estádio da Luz, da Alvalade, eu enquanto treinador ainda não tive a hipótese da questão do estádio do Dragão, mas são estádios que efetivamente a atmosfera é, é muito forte e era como deveria ser. Sabes que eu estive a ver há umas semanas, fui com o meu filho a Espanha, vimos 4 jogos em 4 dias. Aí eu vejo o estádio do Villarreal, o estádio do Levante, que são estádios pequenos. Pá, mas o meu filho, ele estava a ver o jogo do Levante, estava assim porque é ensurdecedor. O ambiente de 20 e tal mil pessoas é ensurdecedor. Não é pelas 50 mil pessoas. Acho que uns estádios com 20, 25 mil pessoas podem criar um ambiente. É o barulho que elas fazem, né? A forma como É vivem o absolutamente jogo. inacreditável. E tu ali Exatamente. sentes que estás num jogo de futebol. E acho que isso é, para nós, quer para os jogadores, é absolutamente decisivo. Se pudesse repetir um jogo da carreira de treinador, qual seria e porquê? Eu gostava de repetir os jogos decisivos, aqueles que decidem tudo. Eu gostava de repetir novamente a Supertaça, apesar de ter perdido, gostava de fazer novamente o jogo. Obviamente, epá, gostava de repetir o último jogo da época no ano passado em Faro, que, para nos dar o ponto que nos faltou. Um, enquanto jogador, repetia aquele último momento do jogo em Friamundo, que o Carvalhas faz o golo, e repetia esse jogo. Eu gosto dos momentos decisivos, acho que são, acho que são os momentos que ficam, e eu gosto dessa decisão. Uns vão correr bem, outros infelizmente vão correr menos bem, mas gosto da adrenalina das decisões. Eu ia perguntar como é que o treinador José Marreco lida com esses momentos decisivos, mas já percebi que é de facto um gosto e é desafiante. Desafiante, sofro muito. A hora e 20, a hora e meia antes do jogo, para mim é absolutamente sofrimento. Antes do jogo, Antes do jogo. há treinadores que dizem que não, que o dia do jogo é o dia mais tranquilo, que é só deixar acontecer. Não, não, não. Eu Contigo não é costumo, assim? pessoalmente. Não, o jogo depois começa, está tudo Ah, ok. antes de começar, ok. Antes de Certo. começar, a hora e meia antes do jogo, quando é aquele momento em que os jogadores chegam ao campo, que chegamos ao estádio, e que, ok, eles vão para a vida deles, vão se preparar, vão não sei o quê, vão para aquecimentos, mobilizações, etc. E em que eu estou mais resguardado, dou só um outro feedback, já foi a palestra, vou só falar 2, 3 minutos antes de entrarem para o túnel, e em que estou praticamente sozinho. Os adjuntos vão fazer as coisas, as funções que têm a fazer, e eu estou praticamente sozinho. E esse momento ali para mim é de muito, muito sofrimento. Tenho clara noção que perco ali muitos anos de vida naquela hora e pouco, porque sofro muito. E depois o jogo começa e as coisas tomam, tomam o seu rumo, mas aquela hora e pouco antes do jogo para mim é mais difícil. Qual o momento em que mais se emocionou como treinador? Pá, hum, já tive no passado, estava a falar desse jogo, no pós-jogo Vitória, depois da vitória em Guimarães. Emocionei muito com o Dário Poveda. No final do jogo tive ali muito tempo abraçado a ele. Chorei muito no final desse jogo porque foi uma descarga grande e porque foi um rapaz que sofreu no aspecto de passou dificuldades, esteve sempre disponível, ajudou-nos muito, e fiquei muito, muito emocionado no final desse jogo. Acho que foi o jogo que eu acabei e que quebrei ali um pouco nesse aspecto. Quebrei no aspecto emocional, porque foi um jogo muito forte e ele entrou 10 minutos, resolve o jogo como tinha feito no dia anterior, na semana anterior. E lembro que foi um jogo que o final foi muito forte. Lembro-me uma primeira vitória no Gil, em Moreira, no Moreirense,
tivemos só 4, 5 dias de trabalho e depois a vitória ali foi incrível naquele primeiro jogo em Moreira, com uma equipa que estava a fazer um campeonato extraordinário, conseguimos a vitória por 1-0 e aquilo foi também foi muito emocionante o final do jogo. Tenho umas fotografias que vejo regularmente com o Boato a chorar também, muito emocionado, portanto estou-me a lembrar de 2 ou 3 momentos que ficam. Já teve alguma decisão difícil que teve que tomar em segundos, mas que acabou por mudar a história do jogo? Sim, lembro-me das que correm bem, as que correm mal foram tantas As também. correm bem, claro. Lembro-me, se calhar, que também no ano passado a questão do Raul Silva acabar a ponta de lança no jogo contra o Estoril Central e que tínhamos entrado no período de descontos e que, e que ele faz o gol da vitória nesse jogo no último momento. São daquelas decisões. Tenho essa com o Raul e tenho outra no gelo com o Boatu, em que estamos a perder 2-0 no período de descontos, fazemos o 2-1 e depois eu mando o Boatu para a frente e ele na última jogada faz o 2-2. Portanto, são aquelas decisões que não sabes explicar porque é que as tomas também, obviamente, em alguns momentos, mas que depois acabam por, às vezes, correr bem. Como falámos no início, estiveste muito ligado, não é? És uma das grandes figuras da Taça da Liga, da Allianz Cup. O que é que representa para ti, tendo sido um dos melhores marcadores da prova? Sim, foi uma competição que a mim o nome esteve lá há algum tempo, efetivamente, até o Paulinho ultrapassado sobremaneira, acho que já se calhar já ultrapassaram mais um ou outro, não sei. Foi uma competição a mim que pessoalmente sempre me correu bem e que fiz golos. Mas durante muito tempo foste o melhor marcador. Sim, sim, sim. Tenho aqui alguns reconhecimentos, faltou esse da Liga, que não tenho aqui, mas eles um dia desses vão enviar qualquer coisa dos anos, desses anos que eu fui o melhor marcador, mas falta-me esse. É uma competição especial, Bruno, sabes que para mim é uma competição que eu acho que, é o que eu digo sempre, é uma competição que ninguém liga até a poder ganhar. E é o que eu acho que é uma competição que pode ter história, que pode trazer algumas coisas muito interessantes, jogos muito interessantes, e que a mim pessoalmente sempre me decorreu de feição e que eu guardo com carinho esses golos e essas recordações. Também te digo, sem pensar demasiado nisso, é uma situação que obviamente me falo, mas que relembro, mas já passou, ponto final. Já passou, mas já imaginaste um dia conquistar essa competição, mas agora como treinador? Seria bom, É o que eu te digo, acho que eu porque não? pessoalmente vivo para tentar chegar a esses momentos de decisão e de finais e de discutir coisas importantes. Acho que isto faz sentido, é tentar chegar a esses momentos, porque é o que eu digo, há lutas que não nos motivam. Acho que tem que ser esses momentos, essas decisões, esses estádios cheios, essas decisões que temos que tomar em segundos, que pode mudar o jogo, o preparar a equipa da melhor forma, contra as melhores equipas. Eu acho que isto é as equipas que me dão mais gozo a observar são as melhores, como é lógico. Claro. As que têm melhores processos, as que têm melhor organização. Esses são os jogos que nos dão gozo de preparar. Alguma viagem de autocarro ao estágio que ficou inesquecível, acabou por ficar inesquecível, por um episódio insólito? Sabes que na subida em Chaves fomos de Chaves para Portimão, subimos em Portimão. Portanto, imagina que a viagem De autocarro, no caso? sim, portanto, Chaves Portimão, a viagem de regresso foi boa. Extremo, A viagem, extremos mesmo. mas a que me marcou mais ainda foi a Tondela. Nesse aspecto, a Tondela, a viagem de Friamundo para Tondela foi inacreditável. Foi inacreditável. E depois chegar ao Tondela e ver aquele mar de gente foi, foi, foi marcante. E lembro-me muito dessas duas viagens, obviamente, porque foram momentos muito importantes, mas essa então que foi Chaves Portimão de autocarro, são algumas horas e portanto deu ali tempo para muita coisa.
Já houve alguma bronca tão forte, mas que depois acabou por dar em gargalhadas? Eh, que eu tenha dado enquanto Claro. treinador. Exato. Ah, já Alguma dura, mas que depois as coisas acabaram por ficar Não, leve. sabes, houve um ou outro momento este ano, sei lá. eh, Olha, tive uma, não estou-me a lembrar de uma, estou-me a lembrar de uma, que essa nunca a contei. Nós, no primeiro ano de Tondela, tínhamos uma questão os jogadores acho que se aperceberam depois, mas eu nunca a contei. Tínhamos uma questão que era, nós tínhamos, pelas debilidades também da equipa, as nossas segundas partes eram muito difíceis. E nós tivemos um jogo decisivo com a Bessa na altura, que estávamos a ganhar no estádio do Jamor, estávamos a ganhar 1-0. 1-0. E aquele jogo era absolutamente decisivo. E, e eu lembro-me que o analista veio para baixo, ao intervalo, e nós mostramos sempre um ou outro corte do jogo para o cá corrigir, o cá fazer, etc. E ele estava com dificuldades em montar aquilo, a televisão, o sinal não estava a passar por uma outra razão. E eu pensei para mim, eu vou ter que aproveitar isto, para abanar isto, para eles irem vivos para o jogo, para, para não irem adormecidos na entrada na segunda parte. E A eu, televisão estava a falhar, era isso? a televisão estava a falhar, Ok, o analista não estava a não estava a conseguir conseguir mostrar os cortes, ok, mostrar os cortes. sim. E eu pensei, eu vou ter que aproveitar isto para dar aqui uma dura e para virar isto ao contrário, para os rapazes irem alertas para a segunda parte. Então começa a mandar vir com o analista, eh, segue, maluco ele, e dou um pontapé numa caixa que lá está. Mas sabes que era aquelas caixas de trazer as botas, Ok, aquelas caixas duríssimas, aquilo é sim, transportado no avião. sim. Eu dou um biqueiro Meu e Deus, sinto logo uma dor. meu Só Deus. que eu não podia, tive-me fazer de forte. Uma dor, houve. Foi desde a ponta do dedo até à ponta do cabelo. Meu Eu disse Deus, assim, imagino esse chuto. lixei-me, lixei-me. Houve. Já fui para a segunda parte, já a fazer um esforço imenso para não mancar e para não dar parte fraca. Mas bom, chega ao final do jogo, dedo partido, como é lógico. Parti o dedo, andei aquelas semanas seguintes sem fazer nada, a ir para o treino, mas a tentar disfarçar, Passar. claro, porque eu andei semanas com o dedo partido. Ahm, Ai, mas sem saber que estavas com o dedo partido. não, eu sabia, Ai, não podia dizer sabias? nada, não podia dizer nada aos Ah, jogadores, senão ok. aquilo houve, eu dei um biqueiro naquilo. Eu andava era a tentar disfarçar, calçava a bota ou ia de sapatilha para tentar disfarçar aquilo, porque eu não mal conseguia andar, só que ia Claro. fazendo esse esforço nos treinos. Não querias que associassem Não, não queria. o Eu acho que alguns deles, que obviamente, perceberam, não é? As pessoas também não são burras. exatamente, mas parti o dedo assim Meu nesse, Deus, nesse intervalo desse jogo. meu Deus. É, são coisas que acontecem. Acontece. Hã, jogador que mais o fez rir enquanto treinador? Já que estamos assim a falar de Que momentos mais o fez gostosos. rir, que mais me fez rir. Também é importante, não é, termos esse tipo de Sim, jogadores, de bom humor sempre, não é, que encham um balneário de alegria. deixa-me pensar um pouco. Ah, eu achava muita piada ao pastor. O pastor é muito engraçado na forma de falar. Ah, O que é que ele fazia? Algo engraçado vai sobre ele? a falar, apanhava os jeitos de cada um e gozava com isso. Era muito gozão. Ele vive o que isso tem de bom e de mau, o que isso tem de bom e de mau, porque há alturas que ele tem que ser chamado à terra, como é lógico, mas vive com alegria. Vive com alegria e traz boas energias. O Neto fazia imitações de toda a gente de forma pegável, inacreditável e não era não era um gozão, mas imitava, apanhava os jeitos. Ele olha para ti, consegue-te apanhar os jeitos que tu fazes, etc. Depois imita, Imita. imita na perfeição. E depois houve um com quem eu joguei, tinha aquele tipo de humor que eu gosto muito, que era um humor mais refinado, que era o Saldanha, o Ruben Saldanha, que ele agora é agente, etc. E que era muito, muito fino na forma de falar, muito fino, muito. Falava na altura certa, deixava aquilo ali na altura certa,
e era muito. Subtil. Hã? Subtil. Subtil, sim, mas de um jeito muito que as coisas ditas por outra pessoa não tinham piada, Impacto. mas dito por ele tinha um humor muito, muito, muito engraçado e eu, enquanto jogador, achava piada de o estar a observar porque trazia bom ambiente. Está-me a faltar um que eu lembro-me que está-me a faltar, está-me a faltar do onde era, porque eu lembro-me que fazia. Mas era muito o Pastor, o Neto, que tinham esse. Em qual equipa? Não te lembro. Estava-me a tentar lembrar se era em Tondela que havia. O Bebeto. Bebeto. Exatamente, o Bebeto. O Bebeto. Eu sabia que havia um que é o mesmo estilo. O Bebeto, muito engraçado. Eu comecei logo a rir na primeira vez que falo com o Bebeto. Ele estava num sítio que ele tem alguns no Brasil, nunca percebi na guerra. Ele, para falar com ele era uma guerra, ele nunca podia falar. Mas depois atendeu o telefone e desmanchava-te porque o jeito dele falar é, é muito engraçado, é muito típico, é muito característico e tem um humor, uma coisa que é de viva a vida com uma alegria, com uma. O Bebeto é daqueles que dá gosto porque eh, é especial e a forma como ele diz as coisas é muito engraçado. É o número um, então. Sim, punham no número um, talvez, sim, sim. Alguma história que lembres com ele? Não, houve, obra, não tem piada em perguntar. Específica, é a própria figura em si. É a própria figura em si de dizer as coisas e de falar e de falar sobre as coisas, as expressões que utiliza, os trocadilhos que utiliza do português do Brasil com o português nosso, de Portugal, a forma como ele gera isto, que é muito típico nele, a figura que ele que é muito típico nele. E isso é que lhe traz piada. Hum. Há alguma superstição ou ritual que mantens desde os tempos de jogador? Algo que faças sempre ou com regularidade? Tenho uma foto que me acompanha sempre do meu pai, que faleceu quando eu era jovem e que talvez seja a única foto que me acompanha sempre enquanto jogador, a partir de certa altura, enquanto treinador, nas minhas viagens, etc. E que está sempre na minha, na minha secretária, ou que estava no cachifo, mas agora, muito destes últimos anos, a minha secretária é a única foto que eu tenho e que me acompanha sempre. Qual foi, por outro lado, a superstição mais estranha que viste, por exemplo, num balneário ou algum jogador fazer? Que achaste mesmo estranho? Superstição? Sim, algo que tu: "Pá, o que é que este gajo está a fazer?" Não, isso aconteceu enquanto jogava, de ver malta a fumar ao intervalo. Isso fazia-me uma. Outros tempos. ou- Isso sim, o que este gajo está a fazer? Que o jogo, calor imenso, aquilo a arder tudo. Malta nem podia. E a primeira coisa que faz é ir para aquele sítio para fumar ao intervalo. Isso aí derretia-me, porque. Mas é o que é, não é? É, coisas que se fazia na altura, às vezes, mas não todos, obviamente, mas um ou outro que o fazia e que me fazia muita, muita confusão. Superstição. Superstição. Algo estranho. Pá, aconteceu-me um jogador que jogava com umas caneleiras que eram metade disto. Como assim? E ele dizia que era superstição, que era uma coisa. Era metade disto. Ele punha assim uma coisa de esponja, praticamente. Há jogadores que não gostam mesmo, não é, de usar caneleira. Mas era uma coisa absolutamente surreal. E eu, quando vi aquilo, disse: "Pá, Tu não vamos, podes bem. a gente. Também não queres dizer quem é, não é? Não, 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 não. Ok. A gente perde-se, eu não vou com isto. Pois, e tu nunca lhe perguntaste: "Mas isso protege de quê?" Não, não protege, não, aquilo não protege, não, aquilo não é nada uma coisa assim mais pequena que isto. Era Portanto, um eu ficava assim, acessório não, só. só ficava assim com aquilo. Era um Não, isto acessório. a gente perde com isto. Se eu não for, a gente. E ali, 5 minutos antes do jogo, o que é que tu vais dizer? Vais tirar-lhe aquilo? Mas dizes, não, vais desorientá-lo com aquilo? Não vale.
Como é que os seus antigos colegas de balneário reagiram quando o viram pela primeira vez como treinador? Pá, não sei, sabes que eu, eu não sou, nem era o jogador, não era aquele gajo que estava ali, que era o palhaço, ou que era o. Eu estava muito na minha, estava muito sossegado, analisava as coisas, tirava as minhas indicações, conversava, mas não era aquele eh, que, que se dava ou que fazia rir toda a gente. Era muito absolutamente reservado, tenho plena noção disso. Eh, Acho que um ou outro pode ter surpreendido, mas quem privou mais comigo sabia do gosto e do interesse e de como eu via o jogo, e em dois, três balneários liderava. E eu liderava pela comunicação e pela forma de estar. Ah, Portanto, e onde eu tive mais intervenção, quem estava nesses balneários percebeu dessa influência na minha forma de estar. Agora, alguns podem ter ficado surpreendidos, outros, se calhar, acho que alguns treinadores, sim, não ficaram surpreendidos porque eu gostava de discutir algumas coisas e e confrontava com algumas coisas, efetivamente. Também, se achava que não estava bem, também confrontava. Acho que os treinadores, se calhar, ficaram menos surpreendidos do que alguns colegas. Se hoje pudesse deixar uma mensagem ao Tosé Marreco, jogador, o que lhe diria? Eh, para, para respirar fundo ainda mais vezes. Para respirar fundo ainda mais vezes. Para e para deixar passar outras coisas, não valia a pena focar. Acho que temos que nos focar no que é essencial, no que controlamos e não estar e não ficar demasiado obcecados e tenho essa mensagem e deixo a mesma mensagem para todos os treinadores, que é não viver demasiado obcecado com algumas coisas de trabalho, de deixar às vezes as coisas fluir e respirar, ignorar. Outras coisas que se calhar o, a tomada de decisão ou o choque não vale a pena. Ok. Mister, vamos agora ao momento em que não vale a pena pensar muito, é resposta rápida, ok? Ok. Vamos lá. Até se vai pôr Sim, direito na cadeira. Gol de cabeça ou de trivela? cabeça. Vitória no último minuto ou goleada tranquila? O último minuto. Claro, sabia esta. Treinar avançados ou organizar a defesa? Organizar a defesa. Palestra longa ou conversa curta e direta? Conversa curta e direta, sim. Curto e grosso. Jogar em casa com estádio cheio ou calar um rival fora? Casa com estado cheio. Jogador de raça ou jogador cerebral? Não é para ter os dois? Precisamos dos dois, sem dúvida, Pois mas é, mas pronto, acho que o caráter se sobrepõe a tudo. ok. Portanto, pedíamos um jogador De raça. de raça. Ok. Ok. Melhor ambiente, norte, centro ou sul? Dos estádios? Sim, Norte. Norte, se calhar, é mais. É como mais. norte. Norte é Tens mais. de puxar a brasa à tua sardinha, ao centro do país. Não, não temos, Estou a temos poucos brincar. clubes, infelizmente a zona centro está muito afetada com falta de clubes e de investimento, e isto já esteve pior, mas está a Já passar teve em. pior, já teve pior. Já Está a esteve pior. crescer. Sim. Palavra que mais usas no banco? Eh, Tínhamos que perguntar à equipa técnica, não é? no banco durante os jogos, Sim. ui, eh, acelera, talvez, porque eu gosto muito do ir para cima, do conduzir para cima, se calhar utilizo isso, acelera e organiza. Ok, gostei. Um sonho por concretizar como treinador? Ganhar um título, claramente. Um título, seja uma taça, o que quer que seja.
quem foi a primeira pessoa a acreditar em si no futebol? Mário Brito, presidente do Oliveira do Hospital. Qual foi o momento em que sentiu realmente que realmente cheguei aqui e sou profissional? Foi esse jogo da Supertaça de Tondela. Foi o primeiro jogo em Tondela e que tu dizes assim, ok, foi um passo importante, estou aqui, agora vamos continuar. Algum adepto já lhe disse algo que nunca mais esqueceu? Disse-me a vários em Faro no ano passado. Eu tinha o hábito de caminhar por Faro ou de correr e houve um dia que estava ali no meio do trabalho, no gabinete, e saí, fui ao mercado para comprar uns morangos e eu tenho o hábito, ou framboesa, e mais não sei o que, para estar a petiscar ali, enquanto estava no... Pá, e há um adepto que me apanha, que, pá, que me deixa sem chão, nós ali numa dificuldade tremenda, e o homem diz-me coisas que eu só me caíam as lágrimas, porque eu estava num momento, a equipa num momento tão difícil, toda a gente ali a trabalhar, e o homem percebeu isso. Tanta gente ali em Faro no mercado, quando eu entrei no mercado, e isto já foi à saída que eu encontrei a pessoa, porque as pessoas no mercado, as pessoas do peixe, das frutas, inacreditável. As tais framboesas que eu te estou a falar, a senhora não me as deixou pagar sequer. Disse, não, não, leva. Pá, equipa e nós a lutar. As pessoas reconheciam tanto essa nossa dedicação de fazer tudo o que era possível. Essa luta? Essa luta, reconheceram tanto ali as pessoas que vibram com aquilo e ali do mercado aquilo emocionou-me, transtornou-me, porque eu disse continuar a dar a vida por esta gente. Isso devia ser mais comum também entre os próprios adeptos, não é? Olhar o jogo de uma outra forma, colocar-nos Sim, na posição do outro e de quem de trabalha. reconhecer Não isso. é Ali, fácil no nosso não, não é país fácil, e não. com a nossa cultura e com a nossa mentalidade, mas o ideal seria isso, não é? Reconhecerem o esforço, a dedicação que nós merecíamos, porque merecíamos mais, isso foi, e dito de uma forma tão genuína, aquilo marcou. O que é que ainda o motiva todos os dias a estar ligado ao futebol? O que é que motiva verdadeiramente José Marrico? Motiva-me a paixão pelo jogo, o, a adrenalina, a adrenalina que isto nos traz, e a paixão pelo jogo, e depois, obviamente, que isso é inegável, e claro, eu ainda tenho que o dizer, espero chegar aqui um dia que te diga que isso não me motiva, que é o proporcionar e o conseguir. Há duas coisas, que é o orgulho que o meu filho tem no que o pai faz, e disso de lhe dar esse orgulho, de continuar a que ele queira ter esse orgulho, e depois vou dar, obviamente, a parte financeira, de conseguir e de querer proporcionar outras coisas e de querer viver outras coisas com o meu filho, e isso através do meu trabalho. Qual foi, esta é forte, qual foi a maior lição de vida que o futebol te deu? A maior lição de vida, eu vou eu vou eu vou um bocadinho de encontro àquilo que disse há pouco, que não vale a pena ir às vezes ir contra a parede, mais vale optar ou ir contra o obstáculo. A gente está a ver que está ali a passar aquilo, se calhar mais vale ou deixá-lo passar, desviarmos um bocadinho, ou virar a cara, ou simplesmente ignorar. Porque Ou dar uma bicada, não é? eu tive uma história muito. Partir o dedo do pé, estou a brincar. Aí foi outra coisa. Mas eu tive uma história enquanto jogador na Holanda, nunca me esqueço, que é eh, no meu primeiro ano em Holanda, eu fiz 20 e tal golos. Tinha ali uma série de equipas atrás de mim no final da época, e eu pedi, estive sozinho o ano inteiro, e eu pedi ao treinador, acabou a época, nós fomos à final, perdemos a final, mas fomos à final com uma equipa da Primeira Liga que tinha descido, conseguimos chegar à final do playoffs, perdemos.
não conseguimos a subir a divisão. Mas eu pedi que faltava 2 ou 3 semanas, eu pedi ao treinador: "Pá, tenho que me ir embora. Eu preciso ir para casa", etc. Abdiquei. Ele não me deixou. Ele não me deixou. Pá, eu fiquei com uma azia tremenda com ele. O que é que eu fiz? Fui falar com o diretor, abdiquei do dinheiro que tinha para receber e arranquei. Nunca mais falei com o treinador. Nem me despedi do treinador. Eh, o que aconteceu depois? Ele basicamente me rasgou depois, enquanto pessoa, para os outros clubes todos. E houve clubes que tinham interesse em mim na altura que o deixaram de ter. O que eu tirei desta lição foi o seguinte: primeiro, não valia a pena eu ter ido com aquilo para a frente, mas valia ter aguentado 1 ou 2 semanas. Se calhar ele podia-me ter deixado ir também, podia, ele também embirrou um bocadinho, podia, mas eu devia ter tido o sangue frio na altura e dizer assim: ok, vamos respirar fundo, vamos deixar o tempo passar. O homem também me tinha ajudado porque apostou em mim, etc. E vamos deixar a coisa passar e seguir isto em frente. E foi uma lição dura. Às vezes é preciso respirar fundo. Hã? Se pudesse agradecer a alguém em especial pela sua carreira, a quem seria esse agradecimento? Ou para quem seria? Obviamente que enquanto jogador eu consegui uma carreira mediana, mas quando não era expectável que sequer tivesse uma carreira, se calhar. E aí o meu pai na altura, porque o meu pai ali era júnior na altura, e o meu pai acompanhou-me desde os infantis, sabe aquela história de andar contigo, de- de ir para os treinos, de voltar, de chegar tarde. O meu pai fez esse acompanhamento todo. E acreditava que eu podia ser jogador. Acreditava por uma razão. Ele, por exemplo, ele dizia muitas vezes que o meu irmão do meio tinha muito mais qualidade do que eu. E tinha. Mas ele via a minha dedicação, o meu esforço. E ele acreditava efetivamente que eu pudesse fazer daquilo vida. E depois, infelizmente, não chegou a ver, mas foi absolutamente decisivo naqueles anos. Obviamente que a minha mãe, coitada, chegava tarde a fazer jantarmos às 11 e pouco da noite. Este contexto, este contexto familiar, eu estava ontem a contar isso ao meu filho, ele estava a voltar aos treinos, eu estava-lhe a contar que às vezes, pá, o avô, neste caso, não conseguia ir buscar-me, que eu vinha de comboio às 11 e tal da noite, que chegava, que a avó estava à espera para fazer o jantar. Esta envolvência toda que eles não têm noção, e que sim, tinha que agradecer obviamente ao meu pai por esse acreditar, e à minha mãe que não acreditava que eu pudesse fazer de vida, mas ajudava em tudo. E vem aí um outro avançado? Bem, É, eu acho que bem, passaste bem o efetivamente. bichinho então. Não, houve, Não? é uma coisa absolutamente incrível. Acho que eu nunca o incentivei para nada, de repente entra para a escola na altura, e começa essa vontade, seja completamente louco por futebol. Gosta de ver, acompanha-me também. Ah, Bem outro avançado, atenção, não estou a dizer que vai ser que vai ser jogador ou que quer que seja. Isso é uma coisa, ainda mais eu sou bastante pessimista nestas coisas porque sei o que é que isso envolve, Complica, exato. o complica. Agora, eu com aquela idade, efetivamente, não tinha o talento que ele tem, eu não o tive. E ele tem um talento e tem um gosto, e é isso assim eu incentivo, o gosto pelo jogo, essencialmente, para ver jogos, para treinar, para acima de tudo se divertir. Olha, estão ambos convidados para vir aqui ao nosso Arena Liga Portugal, à Casa do Futebol Profissional. Serão bem-vindos. Ficamos a aguardar uma visita, um dia em que seja possível. Leve, sim, senhor. Vou ir com todo o gosto. Muito obrigada, Tosé Marreco, por Obrigado. estar connosco. Obrigado, Bruno. Obrigada a nós. Obrigada. E assim fechamos mais um Sem Filtros, desta vez com o Mister Tosé Marreco. Ficou claro que o futebol é muito mais do que gols e vitórias, é feito de memórias, de superações e de muitas histórias que valem a pena serem contadas. Obrigada por estarem desse lado e já sabem, na próxima semana voltamos com mais convidados, mais sorrisos e, claro, sempre sem filtros. Até lá, fiquem bem e continuem a viver o jogo com a mesma paixão.